De honra estar aqui nesse palco com uma entrega todo dia, né? Que a gente tem um talker convidado. É uma entrega fantástica. Também quero dar boa noite para quem está entrando aí na live. Hoje é uma live muito especial. A gente sabe aí que o nosso talker convidado já acionou as redes dele. A história de vida do nosso talker convidado é fantástica. E eu tenho certeza que está todo mundo muito ansioso aí para ouvi-lo. Mas eu tenho que sempre lembrar que a nossa Aqui Empresas, Casa Bordini, Cristiana Garcia Gastronomia, Eltis Chopeiras, Nativa Móveis, Lecadre Molduras, Ambiental Cortinas, Casa Mia Enxovais, Casa Chafariz. No apoio, Docile Alimentos, Revista UDC, Sprint Comunicação Visual, Rede Pampa. Na realização, Demelo Incorporadora, D1 Empreendimentos, ACJ Assessoria de Comunicação e Inovação e Pada Criativa. Meu nome é Josi Miller, quero chamar aqui rapidinho a Patrícia para dar boas-vindas em nome da Demelo. Nossa comercial aqui, ela tem que vir um dia ser uma Talks, porque eu tenho certeza pelos troféus que ela tem no balcão do lado da mesa dela, que ela tem muito a entregar pra gente sobre a área de vendas. Ah, eu vou vender pra vocês. A gente Vai vendeu sair pra daqui eles, todo né? mundo, com certeza estão aqui. Eu estava por trás. Viu? A gente sempre tá vendendo, né? Uma ideia, uma imagem pessoal, um produto, um serviço, né? Bom, é um prazer hoje receber a todos. Boa noite. A gente tem se visto, a maioria que a gente tem se visto todas as noites, né? Mas que bom receber teu pessoal hoje aqui, com muita alegria que a gente recebe. E queria dizer, tenho falado com a Xalana a semana toda, né? Tô super curiosa para conhecer a história hoje do convidado. Achei magnífico ali a explicação, né, da história de vida dele. E eu que conversei um pouquinho com ele antes, ele deu os spoilers que assim, não saio daqui hoje, olha, sem saber como ficar milionária. É isso. Tomara que ele nos ensine, né? Alguma coisa a gente vai aprender. Então, espero hoje, então, a gente e conhecer, então, essa história super bacana, inspiradora, e que a gente tenha uma noite bem agradável e nas delícias da Cris, tá bom? Obrigada. Obrigada, Patrícia. Para nossa amostra, está nos oferecendo. E o DEC. Então hoje a ProMarm hoje está aqui nesse empreendimento, porque a gente acredita muito, tanto na Josi, quanto na Patrícia, quanto na Casa Viva e quanto no empreendimento Gaia. E a gente está trabalhando aqui no litoral também. Então a ProMarm tem a matriz em Garibaldi, e temos em Porto Alegre a filial, que a nossa gerente é a Letícia, com um pouco ela vai subir aqui também. Então, ela que estava fazendo vídeos aí. Isso! Aí tem a Letícia, que cuida de Porto Alegre. Então agora a ProMarm está vindo para o litoral. Porque a gente está vendo que o litoral está num pico de crescimento que já faz anos que o litoral está crescendo. Então tem bastante de obras, empreendimento. Então a gente também está migrando para o litoral. Então agora, o ano que vem, se Deus quiser, a gente também vai ter um showroom bem bacana no litoral. Então o nosso atendimento hoje da ProMarm é um atendimento personalizado. Então hoje a gente atende cliente com hora marcada, o arquiteto ele vai lá, leva o cliente, ele usa o nosso showroom. O marmorista também usa o nosso showroom. E tudo hoje o que tu vê lá dentro da ProMarm, tudo que tu vê é o que tu recebe. Então hoje os clientes têm a possibilidade de chegar lá, olhar a rocha e dizer, essa que eu quero, é aquela dali, é aquilo ali que ele vai receber. Então hoje a gente é uma empresa de 44 anos, então é uma empresa que já vem crescendo, já não... Hoje vocês já estão especializados em alto padrão. Sim, alto padrão. Alto padrão. Até pelas pedras que a gente vê aqui na mostra, quem faz o tour aí nas casas consegue perceber, né, que são realmente pedras diferenciadas. Sim, e também hoje a gente é aqui no Rio Grande do Sul, somos os representantes oficial da Consentino, que é o DEC que eu seleciono. Maravilha. Vamos chamar a equipe para fazer uma foto? Vem a Letícia, a Jaque, vem pra cá.
Eu faço uma junto e depois eu vou deixar vocês fazerem uma foto só de vocês. Eu que agradeço, Cristiano. Olha só porque tá chegando a hora do Joelson, a gente contratou, vocês estão ouvindo o show de fogos, é porque o Joelson, então, né, vai subir ao palco e já começou, né, porque o litoral todo sabe que ele tá aqui, e aí vai nos acompanhar pela live. Bem-vindos quem está na live. Eu vou chamar aqui a Xalana, que vai fazer esse papo bacana com o Joelson e tentar descobrir dele os segredos aí, pra gente também poder crescer e atingir nossos objetivos. Bem-vinda, Xalana, a um Bom Talks. Obrigada, Josi. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou experimentar, então, sentar aqui na poltroninha da Josi, ocupar o espaço dela, então, aqui junto no Talk. Será que faço jus, Josi? Vai mandar bem. Sejam muito bem-vindos, então. É com muito carinho que hoje nós vamos receber o Joelson, mais do que cliente, amigo, né? Uma inspiração para todos nós, uma oportunidade muito querida de estar aqui conosco hoje, dedicando seu tempo, para que nós pudéssemos abrilhantar o evento da Promarmo. A gente vai ter o prazer hoje de, então, iniciar. Por favor, venha para cá com a gente. Viu só? Deu tudo certo. Acabou o anúncio, os fogos já cessaram. Foi tudo... É uma equipe excelente, Josi, não existe. A Mostra Casa Beach é um sucesso. É tudo cronometrado. Joelson, então, seja muito bem-vindo. Né? Obrigado. É com muito carinho, então, nós temos hoje a mostra assim como não só uma mostra de decoração, né? E a gente fala muito hoje sobre estilo de vida, sobre lifestyle, né? Como a gente gosta de trazer. E quando a gente falou assim sobre o que a gente vai trazer pro evento da Promarmo, algo que fosse tocar as pessoas, que fosse falar um pouquinho sobre mudança de vida, sobre mudança de comportamento, né? Sobre como cada um é senhor do seu destino, a gente começou a conversar e aí imediatamente a gente vem então trazendo o teu nome. Eu queria ler um pouquinho assim o que a gente separou como... Obrigada, querida. Como algo que toca assim, trazendo o teu nome, que fala muito como um exemplo de superação, né? Que iniciou nas ruas de Alvorada, e onde tu iniciou como catador, algo que muitos das pessoas que hoje convivem contigo, né, que te conhecem como investidor, não sabem, e que não entendiam que isso era para auxiliar na renda da tua família, né? E hoje, como CEO da JG Recicla, uma empresa focada em transformar resíduos em oportunidades e promover a vida, né? Viu esse início da tua carreira, né? Da tua vida, na verdade, para que a gente pudesse te conhecer um pouquinho lá no início. Perfeito. Então, primeiramente, boa noite a todos, né? Todos presentes aqui, também o pessoal que está acompanhando pela live aí. Obrigado aí pelo tempo, pela dedicação de estarmos juntos aqui, né? Então, aos organizadores, os patrocinadores também aqui, do Casa Beach. E nós possamos ter uma noite bem agradável,
possamos somar com algo na vida de alguém, contribuir. Isso nos fortalece muito, né? Com 14 anos de idade, eu comecei a minha vida em reciclagem. Eu sou natural de Alvorada, né? Sou filho do Joel, da Kátia. Meu pai trabalhava como vigilante noturno nessas empresas assim, tipo Uber, essas coisas. E meu pai teve problemas psicológicos, no momento não pôde trabalhar, minha mãe doméstica segurou a barra sozinha, e ali eu tive que existia uma necessidade, né? Uma realidade muito pobre, uma cidade muito pobre, né? Lá em Alvorada, num bairro Jardim Aparecida, então teve aquela necessidade. Veio alguém da minha família, começou a trabalhar com reciclagem e me mostrou que reciclagem era um caminho. E eu comecei a trabalhar, como todos em reciclagem começam, né? Com bolsas, recolhendo na rua, catando sucata, né? Depois vai melhorando, vai com um carrinho, depois vai de um carrinho, compra, no meu caso comprei uma motinho, né? Eu comecei a pé, depois comprei um carrinho. Carrinho que eu falo é carrinho de empurrar com as mãos. Tração 2 cavalos, né? As 2 pernas. E aí, uma motinho, da motinho eu comprei um gaiolão que levava liquinho, um vizinho meu. Aí ele entregava liquinho, tinha um gaiolão de ferro, botava sucatas ali atrás. Depois a primeira caminhonetinha, com 18 anos, uma pampinha velha. E o meu pai que comprou, porque eu tinha medo de assinar os papéis, assim, era muita responsabilidade, 17 para 18 anos, né? Comecei com 14, aí meu pai foi lá, comprou e tal. Aí eu reformei toda aquela pampa e pensei, agora eu tô rico, né, cara? Se eu de a pé carregava um monte, olha, com essa pampa aqui 5, 6 viagens por dia, vai e volta e vai. Aí comprei. Saí numa rodoviária, né? Aí a rodoviária me atacou e disse, olha, essa caminhonete é roubada. Eu digo, meu Deus, não pode. Eu recém reformei toda ela, tava de buraco e tal. Tirei toda a reciclagem e disse, não vai te prender, porque tá vendo que tu caiu num golpe. Tinha um papel ali, um contrato. Você caiu num golpe. Eu digo, então eu caí num golpe, né? E aí voltei para a pé de novo, né? Perdi a caminhonete. E ali eu fui me desenvolvendo. E aí conta essa história porque as grandes histórias, elas não vêm só de conquistas, né? Ela tem aquela frase do Rock Balboa, né? Não é o quanto bate, né? O quanto tu apanha e tu permanece na luta, lutando, né? Hoje a gente vive um mundo que é bonito mostrar o lifestyle, o Instagram, tudo é lindo, tudo é bonito, tudo é perfeito. Mas a realidade do sucesso de todos que estão ouvindo na live, todos que estão presentes, é um guerreiro lutando sempre, né? É a coragem, é a determinação, e isso me formou, rodando nas ruas da região metropolitana, de Porto Alegre, trabalhando com sucatas. Isso me formou dentro de um mundo de negócios. Eu entendi sustentabilidade, reciclabilidade, economia circular. E quando nós conseguimos unir duas coisas assim, eu penso assim comigo, eu amo o planeta que eu vivo, e nós só temos esse, é o nosso plano A, não tem plano B ainda em relação a planeta, né? E se eu puder ainda transformar isso, eu preservar o planeta, e eu transformar isso em business para mim, e eu possa conquistar os meus sonhos, será algo incrível para mim. Essa mentalidade tu já tinha lá naquela época? Lá naquela época. Porque eu sempre amei o que eu fiz. Sempre. Eu formava minhas cargas nos meus carrinhos velhos ali, botava, depois comprei um saveirinho,
botava aquelas minhas cargas assim, eu olhava e dizia aquilo, olha, isso aqui tudo ia para um aterro, ia para os rios, olha aqui onde é que está indo. Aí eu olhava aquelas máquinas produzindo, prensando, se um dia eu vou ter uma dessa, sempre amei o que eu fiz. Tu nunca teve aquele sentimento de invisibilidade? Enquanto catador, enquanto reciclador, a gente ouve muito, né? Quando a gente conversa assim com o catador, quando as pessoas nos falam sobre, às vezes a gente se sente invisível quando a gente está fazendo um trabalho tão importante. Será que nem todo mundo está nos enxergando? Será que as pessoas não estão nos vendo aqui? Esse sentimento tu nunca teve? Sim, já tive, sim. Porque a cultura ela é implícita, né? Tu está lá na vila, vamos usar assim. Tu vive na vila, tu mora na vila, tu come na vila, tu pensa como a vila, né? E às vezes a gente tem que se colocar no outro, no lugar do outro, para poder pensar como ele está pensando. Porque às vezes a gente vê, o pessoal tá ali, tá sentado, também não busca e tal. Só que a perspectiva de vida dele, aquele ali é o maior prazer, o maior privilégio, né? Quem sabe pegar um latão, fazer um churrasco, sentar na frente de casa. É o maior prazer que ele tem, né? Então, para te romper isso, tem que trabalhar muito forte com a mente. Por muitas vezes caí, levantei. Um exemplo, essa situação da caminhonete. Uma vez eu estava vindo do bairro Azenha, em Porto Alegre, e eu morava em Alvorada. Para vir da Azenha até Alvorada, tinha que pegar 2 ônibus, o T6 da Carris, vinha até a Baltazar, ali eu descia no Leopoldina, aí pegava um Jardim Aparecida da Soul e ia até Alvorada. E um dia eu comprei tanta sucata, vendi, estava tão feliz e tal, que eu usei todo o dinheiro, enchi minhas bolsas de sucata e peguei um ônibus para vir vender. E quando eu fui levar as mãos no bolso, eu estava sem dinheiro para passagem. E eu nem me dei na passagem. E eu digo, meu Deus, o que eu faço agora? Aí tinha um rapaz do meu lado, ele passou debaixo da roleta e foi embora. Eu digo, aí é a minha saída. Eu vou usar essa mesma situação. Botei as bolsas do lado assim e fui passar. Eu tava com a mochila nas costas. Eu era bem magrinho. Virado só em cabelo, né? E aí fui passar, assim que eu fui passar, o cobrador pisou no meu peito, assim. Pisou no meu peito, assim, aqui não, vagabundo, desce. E eu com minhas sucatas ali e parece... quando acontece uma cena constrangedora, né, o ser humano ele não disfarça, né? Todo mundo já vira e te olha e todo aquele ônibus me olhou assim. E eu, aquela vergonha, né, tinha 14 para 15 anos, desci envergonhado por trás do ônibus no meio do caminho, estava num ponto da Ipiranga ali, né? E eu com as minhas bolsas, eu fui até Alvorada caminhando. Aí tu desce, aí todo mundo te olhando, começou a chover, né? Tudo vai piorando, assim, né? As coisas, né? Aí fui caminhando até Alvorada e refletindo, né? E dizendo para mim mesmo, eu tenho que mudar essa realidade. Eu tenho que mudar essa situação. Nessa hora é a hora em que, ali, 14 para 15 anos, a gente vê muita gurizada que iria se revoltar, né? E a tua mentalidade, ela era de, eu preciso mudar essa situação. Quem foi que incutiu no Joelson esse DNA empreendedor, né? Esse sentimento? Foi a tua criação? Foi algo que veio intrínseco em ti? Foi a crença da tua família? De que forma tu te formou desde a tua infância para que, mesmo diante da tua realidade da primeira infância, tu tivesse ainda essa cultura de eu vou transformar a minha realidade? Sabe, que essa ação, isso que aconteceu na minha vida, foi assim a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sabe? Diz que às vezes aquilo que não te mata, né, ele te melhora, né? Eu usei aquela revolta, assim, aquela angústia que estava dentro de mim, assim, eu canalizei ela para o lado positivo, de pensar em fazer certo. Na minha família,
eu não tenho nenhum empreendedor na minha família. Nenhum empreendedor de sucesso, até mesmo empreendedor mesmo, sabe? Tanto do lado da mãe ou de pai, ou muito pequeno, assim, sabe? Não tem aquele visionário, assim, sabe? E essa caminhada, depois o convívio da vida foi me alertando, sabe? Foi me despertando, assim, para viver o empreendedorismo. E eu digo hoje, a única coisa que salva no Brasil é o empreendedorismo. Se hoje tu fosse olhar para aquela criança lá, pro Gelson pequenininho lá em Alvorada, ele conseguia enxergar que hoje existiria um CEO de uma grande empresa? Ele já mirava isso, então? Mirava. Sempre fui sonhador, assim, sabe? Eu gostava, assim, da minha realidade. Eu entrava dentro dos depósitos de sucata grande, né? Eu olhava os caminhões entrando e saindo, e eu sempre dizia, um dia eu vou ter um caminhão. Eu olhava as prensas, um dia eu vou ter uma prensa. Eu olhava aquelas empilhadeiras, colocando os big bags, assim, em cima da balança de bem. Olha por quantos homens trabalham essa empilhadeira, e eu delirava, assim, sabe? Lembro que uma vez lá na Voluntários, um depósito, um senhor chamado Deconto, aquela empilhadeira e tal, eu olhei, aí eu pedi para dar uma manobrada, ele deixou, eu dirigi ela lá e tal, tava levando reciclagem lá, eu não dormia a noite todinha, pensando, eu tenho que ter uma dessa, né? E é legal. Hoje eu visito as minhas empresas, as unidades, eu olho as empilhadeiras, eu passo e vejo e lembro, sabe? Tu lembra que um dia foi o teu sonho? Um dia. E hoje tu ainda espera que alguém chegue e te peça para dar uma voltinha na empilhadeira. Durante esse percurso, assim, normalmente existe sempre aquele medo do fracasso, né? Existem gatilhos. Existiu algo, assim, durante a tua trajetória que te despertasse esse gatilho, assim? Será que não vou fracassar? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Então, quando a gente vem de uma pobreza muito extrema, assim, sabe? É aquilo, né? Quem toma um refrigerante de uma marca cara e tem que descer para uma marca mais barata, ele sente muito. Mas quem já era acostumado a tomar o da marca barata, começou, daqui pra cá é ganho, sabe? Eu nunca tive medo, assim, sabe? Eu acho que uma da situação, e eu acho que, tenho certeza, não acho, né? O empreendedorismo, ele é adrenalina pura na veia de coragem. O empreendedor é coragem. Então, de certas vezes, se permitia fazer loucuras, sabe? Dentro, mas não é uma coragem do empreendedor, né? Essa coragem te coloca num lugar de solidão ou Não, eu tô num lugar em que é tranquilo, tenho muita gente comigo, ou eu preciso me recolher e estar num espaço em que eu preciso também estar sozinho, para que eu possa planejar o futuro, para que eu possa almejar coisas novas, porque às vezes a gente ouve muito que o líder ele é sozinho, né? Já abri muito CNPJ escondido da minha esposa. Muito. Pai, mãe, meu pai, volta e meia ele me diz, meu filho, pra que tudo isso? Pra que toda a correria? Eu tenho medo que tu perca a tua cabeça, perca a tua mente, daqui a pouco te dê alguma coisa, né? Muito insano, né? Ontem tu tava em Minas, hoje tu tá em São Paulo, amanhã tá no Rio Grande do Sul, e pra que tudo isso? Se torna solitário, assim, quando tu tem um desejo ardente, assim, de fazer acontecer e dar certo, né? Hoje, agora tu tá falando, né, de Minas, São Paulo, não falando sobre investimento imobiliário, sobre outros campos, mas falando especificamente sobre a JG Recicla, né? De que tamanho ela tá? Qual é a realidade hoje da empresa como reciclagem, né? Quantas vidas ela transforma? De que forma tu vê ela nesse contexto de transformação? Então,
Nasceu a JG Recicla, por causa da minha história, o meu nome, Joelson Gonçalves, JG, né? E ela se tornou o Grupo JG hoje, com 12 empresas pertencentes. Fiz alguns sócios, espalhei a empresa com outros nomes, né? E tu sabe que às vezes eu não consigo mensurar o tamanho da empresa, sabe? No sentido, assim, de pessoas da empresa chegar para mim e dizer assim, Joel, tem noção do tamanho da empresa? E para mim é aquela situação de estar vencendo a cada dia, de estar conquistando, né? Tu não te dá conta de Às vezes não quantas dá vidas conta. tu transforma. Às vezes não dá conta. De entrar, hoje de um projeto que eu criei, socioambiental, nós reciclamos todo o resíduo eletroeletrônico do governo do estado, um contrato que eu tenho há 12 anos com o estado. E eu criei vendo uma notícia na televisão que a presa mulher recebia 90% menos visita do que o preso homem. Isso é muito forte, tipo assim, o homem tem a cada 10 visitas, 9 são para homem e 1 é para mulher. Porque a presa mulher, quando comete um crime, a família abandona, é muito horrível, assim, uma mulher cometer um crime. E o homem casa com outra mulher, abandona aquela que está presa, e a mulher não, a mulher leva a marmita pro preso o resto da pena dele, né? E aí nisso apresentou que ela tinha muita necessidade e tal, que se tivesse emprego dentro do presídio, isso há 12 anos atrás. Eu criei um projeto, fiquei 2 anos, por isso que eu digo, né, empreendedorismo é coragem, é persistência, fiquei 2 anos batendo a porta de servidores do governo do estado, dizendo, olha, eu tenho a solução, eu quero levar mão de obra para dentro do presídio, um projeto de socioambiental, eles vão estar fazendo bem para o planeta, vão estar reciclando e tal e tal. Fui 2 anos, consegui inaugurar. A esposa de um dos governadores daquela época, do governador daquela época, se encantou no projeto. E um servidor público da Procergs se apaixonou pela minha história e pelo projeto e pegou e disse, olha, eu conheço a primeira-dama, eu vou levar, vai tocar. Mas se não no coração. fosse isso, não tinha... Não tinha chegado. Ele pegou, mostrou para a primeira-dama, e ela olhou e disse, muito legal e tal, quero ser a madrinha desse projeto. Aí ela foi a madrinha e tal, e o projeto aconteceu, saiu do papel, tem 12 anos, comecei no Madre Pelletier, e eu fui um dos gatilhos, assim, do socioambiental que eu consegui, né? Hoje eu entro dentro, hoje são 147 apenados trabalhando no Rio Grande do Sul, em 4 penitenciárias diferentes, fazendo reciclagem. Então hoje eu entro lá na penitenciária e eu vejo assim que no momento que eu entro no meu espaço de trabalho não é mais uma penitenciária. Ali é um pavilhão da JG. Eles trabalham com uniforme, com os mesmos EPIs, a mesma funcionamento, as mesmas empilhadeiras que tem lá fora, tem lá. E muda a realidade, mudou a realidade das pessoas, mudou a realidade até mesmo do resíduo, né, dessa linha eletrônica aqui no estado do Rio Grande do Sul. Há uns 3 fins de semana atrás, o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Saltos, nós também temos contrato com o Ministério Público, fazendo recolhimentos do município, a gente fez uma ação em Xangri-Lá e aqui em Capão. E aí meus caminhões ficaram na beira da praia. O Alexandre vem do lado, com o governador Eduardo Leite, vem do lado do meu caminhão e fala, essa empresa e tal, o JG Recicla, fazendo um trabalho incrível com os apenados, contrato pra gente. E eu fiquei de fora, olhando aquilo e digo, como que eu ia sonhar que o Joelson da Alvorada, hoje eu estou aqui olhando o Procurador-Geral de Justiça, o segundo homem mais importante do Rio Grande do Sul, com o primeiro homem, que é o Eduardo Leite, falando do trabalho que a gente faz. Sabe? Aquele Então, momento que tu vê que noção. realmente não tem noção de quantas vidas são impactadas. Enchi os olhos de lágrimas, assim, fiquei olhando aquilo assim, né? Olha como acontecem as coisas, né? Essa era a próxima pergunta, assim. Na verdade, a reciclagem ela restaura muito da dignidade, né, das pessoas, porque ela acaba trazendo uma possibilidade de transformar a vida da pessoa, ela entendendo
que ela também pode se tornar um empreendedor, que ela também pode ter uma nova realidade. Tu vê isso como um legado que tu tá deixando não só pro teu filho, não só pra tua empresa, mas para a sociedade? Vejo, sim. E é muito legal, né? Bastante pessoas que trabalham com nós, dentre funcionários e parceiros, já estão até investindo aqui no litoral, comprando imóveis, e aí me mostra, olha aqui, né? Aprendemos a fazer e hoje está mudando a minha vida, tenho meu carrinho, tenho minha casinha, né? Tenho dignidade, recebo assim, e gosto muito, é muito edificante, né? Às vezes o pessoal me manda foto assim, nunca tirei uma férias, agora estou aqui em Santa Catarina, estou aqui em Xangri-Lá, estou aqui em Capão da Canoa. Tudo isso é muito gratificante, né? Tu poder mudar a vida das pessoas que estão em volta de ti, né? Agora, um pouquinho antes da gente iniciar, a gente conversava sobre o escopo que é daqui do litoral, não tem, às vezes, dimensão do futuro daqui, né? Da transformação a curto e médio prazo, a longo prazo nem se fala, né? Mas a curto e médio prazo que existe pro litoral norte. E, claro, isso em se tratando da parte urbanística, né? Da gente falando também dessa parte. Mas como que tu vê assim dentro do litoral, a curto e médio prazo, a transformação ambiental? Transformação ambiental, né? Eu estava comentando antes ali, né? Eu sou um ambientalista capitalista, né? Então, Quase que impossível. Quase que impossível. Então, às vezes choca, né? Às vezes estou em Brasília, uma galera mais assim muito verde. Os extremos nunca é interessante, nunca é, né? O legal sempre é a conversa, o diálogo, né? Mas aqui propriamente há uma discussão muito grande, né? Entre o ambientalista e o capitalista, né? Não dá para construir a qualquer preço, porque a riqueza daqui é mar, serra e lagoa. Isso é a riqueza desse lugar abençoado que nós temos aqui, que eu decidi para minha vida vir morar aqui. Há quanto tempo tu mora aqui? Eu moro aqui há 1 ano e 1 mês, né? Eu estava na Tailândia na virada de 24 para 25, lugar lindo, né? E estava terminando a construção da minha casa aqui, né? Daí quando eu voltei de lá, eu conversei com minha esposa, vamos morar no litoral. Mas as empresas e tal, não, eu vou 3 vezes por semana, home office, né? A pandemia ensinou um monte aí que dá para fazer live aí, que dá para fazer videochamada. E a gente mora no Brasil. Quais as maiores virtudes do Brasil? As belezas naturais, né? E aí eu moro em Viamão, né? Não tem muito nexo. Vamos morar no litoral? Vamos. Foi a melhor coisa que eu fiz. Que lugar abençoado que nós temos para morar aqui. Lugar, a energia que tem aqui. Eu vou para Porto Alegre, acho que é o sentimento de vocês aqui. Fica agoniado para voltar já, né? Tá sempre agoniado para voltar para cá. E eu nunca penso, eu sou de lá, né? Sou nascido e criado no meio de todos os bairros ali, Farrapos, Voluntários, Azenha, né? Só onde não tem movimento. Só onde não tem ali, né? Vou para lá, daquela música, né? Vou para lá louco já para voltar, né? Já pensando em voltar. Porque é um local muito abençoado, e inclusive para os negócios, né? Nós vinha comentando ali, a galera daqui, o pessoal daqui não tem noção do que está acontecendo, está vivendo um dia, mas não está, a ideia, foi lançados muitos condomínios, e o lançamento dos condomínios gera aquele investimento, o corretor ali. Eu quero salientar, muito de quem fez isso foi as belezas naturais que tem aqui, essa trilogia aí de mar, serra e lagoa, mas o próximo ponto, que muitos falam bem, falam mal, é o corretor. O corretor fomentou os negócios aqui. E eu estava conversando com o Edinho ali antes,
fazem triangulações mágicas. Eu pego a lancha que eu entrego pro fulano, pro ciclano que pega o terreno, Deltrano, e faz o negócio acontecer. O corretor faz o negócio acontecer. O construtor, beleza, mas se ele não tiver o corretor, ele vai construir para vender para quem? Cadê a Patrícia? Ela sabe tudo. Então, faz a mágica acontecer, faz aqui os negócios acontecer, né? Nesse local abençoado. Então, eu vejo agora, os condomínios foram lançados, foram feitos, uma multidão. Será, Edinho, que tu tem noção de quantas casas vão consumir pedra de nos próximos 5 anos? Eu não fiz a conta, mas tem bastante. Acho que nem na melhor ideia, sabe? E nós vinhamos conversando antes, e não é só o grande empresário, sabe? Eu vou falar da minha classe. Eu, catador de carrinho na rua, né? Irmão rico coloca muita coisa boa fora. Muito resíduo bom fora. Ele não vai lá levar para vender. Não vai botar num carro ali, vai abrir ali uma BMW, uma Mercedes, vai botar ali, vai lá. Não vai. Ele vai botar para frente da rua, né? Na frente da rua ali. Ele vai botar pro lixo. E o catador, ele já tem que estar pensando nisso. Como é que eu vou me preparar melhor? Vou fazer um carrinho adesivado, vou trabalhar uniformizado. Eu vi uma postagem tua que me chamou muita atenção, assim, eu e a Raquel conversamos muito sobre isso depois da virada do ano. A gente tinha conversado um pouquinho antes da virada sobre, pois é, e como vai ser esse ano? Mais uma vez, o litoral tem todo o fomento, todo o lado bom, né? Mas a gente sabe que tem o pós virada de ano, né? E com a inevitável internet, né, a mídia e tudo mais, a gente acaba tendo a questão do que a gente enxerga, né, do que a gente vê. E aí a gente vai vendo que as pessoas, infelizmente, elas não têm educação e respeito pelo comum, né, pelo meio ambiente, pela beira de praia. E foi uma catástrofe o pós-virada do ano, né. E aí tu comentou sobre um projeto em que tu antecipou, né, com um pedido, uma possibilidade, né, de resolver a questão. Conta um pouquinho para nós como é que foi. Então aquele vídeo repercutiu muito, né? Absurdamente! Então ali foi um desabafo, né? Eu fiz uma antecipação, eu ofereci aqui à cidade 20 carrinhos elétricos que eu ia doar para mudar a vida de 20 catadores de rua, catadores autônomos. Hoje o poder público, eu converso muito com o governo do estado, converso muito com o Ministério Público e estou tentando passar a informação, mas eles não conhecem ainda de fato como funciona o catador autônomo, né? Se fala muito em associação, em cooperativa, mas existe uma grande diferença entre tudo isso. O catador autônomo, ele não tem um recurso da prefeitura, ele não tem um recurso de empresa nenhuma, ele está na rua pegando o resíduo dele e vendendo, né? Fim de dia, não, né? Sabe aquela expressão, trabalhar de dia para comer de noite? Não é pior. É trabalhar de manhã para comer meio-dia e trabalhar à tarde para comer à noite. Então, dividido em 2 etapas, tudo que o catador pensa a todo momento é um Pix. Ele quer um Pix de 10, de 20, de 30, de 50. Ele precisa entregar em algum depósito de reciclagem para pegar esse Pix, para voltar e comer. E espante, né, quem está com nós aí, 90% da reciclagem no Brasil é feita por catador autônomo. Não é por cooperativa, não é por associação, não é por prefeitura, não é pelo governo do estado, é pelo catador autônomo. O resíduo do Brasil, e aí eu não falo nem só de limpeza urbana, eu estou falando de fontes naturais. Tudo que nós estamos consumindo hoje aqui, ao final dessa garrafinha d'água, a PET está aqui. E ela está presente em todas as mesas. Vai ter um show aqui atrás agora, é vidro, é garrafa, é plástico, é latinha, é alumínio, e é absurdamente consumido. E eu ofereci
20 carrinhos elétricos para mudar a vida de 20 catadores. Não, eu preciso de um local centralizado para que esses catadores me entreguem e eu os pague. Porque é a lógica do negócio, né? Pessoas, é para o bem da limpeza, para o bem de todos. Para o bem de todos. Imagina uma cidade limpa, a alegria que dá de chegar. Você pode chegar em todo o centro de uma grande capital é sujo. Eu estava em BH, agora em Belo Horizonte, e aquela sujeira dá uma agonia, dá uma aflição na gente, olhar aquelas coisas. E para mim, que sei o valor disso aqui atirado no chão, eu digo ali, pô, R$4 atirado no chão, sabe? Acende todas as minhas luzes de TDAH que eu tenho, acende todinhas, né? Então aí eu ofereci, pedi o local, eu ia pagar o local, tudo, assim, eu ia nenhum real, zero real de prefeitura ou coisa assim. E eu ofereci, na virada do ano, no carnaval, eu coloco esses 20 catadores, coloco meus caminhões na beira da praia, no calçadão, coloco uma balança e eu fico comprando ali, alimentando os caminhões ali, e a reciclagem acontecendo ali. As pessoas pegando, tomando, tocou a latinha, o catador já traz ali, já vende, entra pro caminhão. Pro próprio poder público, imagina a mídia disso, exemplo pro Brasil, para tudo. Lá em Brasília, e ele fez isso no Rio de Janeiro, repercutiu nacionalmente. E o que nós iríamos fazer aqui iria ter essa repercussão. Aí no outro dia, qual foi a repercussão que a gente teve? Foi aquela lixaiada, denigrindo a nossa praia, a nossa cidade. Foi a polícia tendo que dispersar o pessoal para poder limpar a praia. 170 toneladas de lixo. Aí eu fiz a postagem, muitos comentários positivos, né? Alguns bem assim, mas o pessoal daqui, né, que trabalha na prefeitura, mas no outro dia nós limpamos tudo. Beleza, limpou como? Fez um monture assim, aterrou? Né? O resíduo não termina quando vai para ali. Dura 200 anos. Vamos enterrar até quanto? E outra, quanto custou para recolher 170 toneladas de lixo? Quanto gastou? Quanto gastou para isso? E por que isso? Será que é interessante gastar? Precisa. Será que precisa gastar? É o que a gente está falando do legado, né? Às vezes, o empreendedorismo é a história da coragem, né? Eu continuo insistindo, eu vou seguindo, mas tem que seguir em frente. Quem sabe no próximo ano novo. E, às vezes a solução gratuita, ela não é interessante para algumas pessoas no poder público. Porque o gratuito não gera nada, né? A favor de quem quer algo em troca. Mas que venham boas pessoas, né, que pensam e desejam o bem comum. E aqui nesse local maravilhoso que a gente mora, que a gente faz negócios, a gente precisa disso. Que adianta a gente ter uma casa de 10, 20 milhões, só que o caminho até o supermercado tá violento, tá sujo. Será que vai vender casa de 20 milhões? Tu falava sobre o litoral, falava sobre os entusiastas, né, sobre a corretagem. O que exatamente te despertou o investimento imobiliário aqui? Porque a gente sabe que hoje, além de, né, ser um empreendedor, um grande empreendedor, nós temos também o Joelson investidor, né? Aqui não conhece, né, o Joelson investidor, né? O pessoal fala, vendi aquela área pro sucateiro. O sucateiro comprou aquela área, comprou aquele apartamento. Não é a rainha do sucata, é o rei do sucata. Eu chamo sucateiro aqui, né? Então, o que me encantou aqui foi essa energia de negócios, assim, sabe? De formar um negócio. Nós estávamos conversando antes ali, já pega um apartamento na troca, que pega um carro, que... Essa sinergia de negócios, para quem faz negócios e gosta de fazer negócios, é muito boa aqui. As possibilidades aqui são infinitas, né? Tipo assim, e tá próximo, porque nem em Porto Alegre. Só compra a casa se tu tem um dinheiro à vista,
ou se tu tem um financiamento da Caixa, né? Financiamento bancário, vamos dizer assim, mais popular da Caixa, mas um bancário. Aqui não, aqui nem se fala em financiamento bancário. Aqui é 10% de entrada, 100 vezes direto. Tu tem um carro, tu tem, né? Tem uma galinha, tem um porco já atrás. Não, a galinha e o porco a não deixa. A não ser que seja pra ti. Aí tu pega no negócio. Pra quem não sabe, pessoal, tem mais essa história ainda, né? A gente tem a Pan e os pets, né? A gente tem o Azaf, né? O filho da Pamela e do Joelson, mas eles têm ainda uma... E não é assim, né? Um cachorrinho, um gatinho... Não são esses pets, não. Deixa o Joelson contar um pouquinho disso. Nós somos apaixonados, né? Tanto da parte daqui é demais. O macaquinho é o Jor, e ele parece uma mini pessoa, né? Ele é uma pessoinha. Ele é muito querido. E ciumento deles, não chega perto, né? O Jor tem bastante seguidores, né, e tal. Sério? O Jor é uma celebridade, vocês não têm ideia. O Jor tem mais seguidores, eu acho, que nós todos juntos. Tem que colocar o Insta dele aí. @Pan e os pets aí, tá aí. @Pan e os pets. Sigam. Nas enchentes ali, os seguidores do Jor doaram muito. Eu parei uma empresa minha e nós conseguimos fazer doação de 43 carretas de alimentos, com mais de 20 toneladas, durante as enchentes em Porto Alegre, de doadores do Jorge. Eram os primos doando, porque os seguidores a Pamela costuma chamar de primos, né? Fazendo alusão aos primatas, né? É uma turma muito legal, assim. E voltando então a essa questão da reciclagem, pra gente ir se encaminhando, a gente vê que a palavra lixo, ela tem um peso muito grande, né? Ela é forte, assim. Para muita gente é descarte, né? Lixo. Pro Joelson, o que é lixo? Para mim, lixo não tem outra palavra se não for oportunidade. Para mim sempre foi essa. A palavra lixo sempre foi associada à oportunidade. Visão de mercado. Qual é a visão de mercado do Joelson pro lixo para os próximos 10 anos? Eu penso que ela vai ser cada vez maior, sabe? As oportunidades. Porque superando algumas coisas, e às vezes ela tem que acontecer no jeito tradicional, que é de ficar insuportável, né? Existe uma forma de fazer negócios, e todos os empreendedores que estão aqui, tinha um amigo meu que dizia, tu tem que colocar um porco no meio da sala, sujo e fedorento, e aí tu cria um problema. Aí depois que tu cria esse problema, tu vende a solução, né? Então, a questão do lixo é essa. Tradicionalmente vai ficar insuportável. Tu pensa um grande centro, tu pensa aqui o litoral. Todos esses condomínios aí vão passar aí 3, 5 anos para frente na nossa cabeça. Quantos condomínios tem para lançar? 70, falam, né? Imagina prédios horizontais, verticais. Quantos? Tu imagina isso cheio de casa, cheio de pessoas, cheio de comemorações de fim de ano, cheio de Natal, cheio de carnaval, shows, festa, tudo, dia a dia. O quanto não vai gerar de resíduo, quanto não vai gerar de lixo, né? Os aterros nossos tem prazo, tem data, não vai se poder mais aterrar, aí a reciclagem vai ser a obrigação, né? Hoje os fabricantes já têm que cumprir logística reversa, né? Hoje existem grandes fabricantes que já pagam pelo trabalho que eu faço. E eu consigo fazer com que chegue lá no catador. Como? Através de um Pix. A Brastemp, que é uma das empresas do grupo Whirlpool, que pagam a logística reversa do eletrônico para a minha empresa. Eles nos pagam um valor e nós conseguimos pagar um valor além do que vale a sucata por causa de uma lei. Tudo que ele coloca, 17% do que ele coloca no mercado, ele tem que reciclar. Só que o grupo Whirlpool uma reciclagem.
E aí existe os créditos de logística reversa, os créditos de massa. E eu criei uma estrutura baseada nos catadores que eu consigo pagar um valor além do que vale a sucata. E aí a concorrência pira e às vezes não me entende. Que eu faço o crédito de logística, claro, eu ganho por isso. Nunca quero ser hipócrita, eu sou um empreendedor, eu ganho por isso. Mas eu consigo pagar também muitas pessoas para fazer isso. Então eu pego lá da Brastemp, do grupo Whirlpool, que é um grupo do mundo inteiro, um valor, e eu consigo fazer com que através de mim chegue lá no catador. Se vale 1 e ele ganha 1,50, para ele é 50% a mais. Se no final do dia ele ia reciclar R$200 e ele ganha R$300, isso muda a vida dele. Então eu consegui, por ter a experiência de ser um catador e saber o valor de R$100 a mais dentro de casa, saber o valor disso, fazer um dinheiro numa ponta de uma lei de executivo, lá de uma mesa muito grande, né? Chegar lá na Vila Farrapos, chegar aqui no Figueirinha, no Xangri-Lá, nós vimos coletar ali os eletrônicos e pagar um valor a mais, né? Então isso foi uma grande sacada assim, de conseguir fazer chegar isso. Então a evolução disso, o plástico aumentou também, a lei agora é 36%, as fabricantes, essa aqui, Fonte da Nata, ela vai ter que reciclar 36%, e a única maneira disso acontecer é fazendo chegar na ponta. Tu continua sem ter noção do quantas vidas vocês acessam. O que a reciclagem ensinou para a vida do Joelson que nenhum livro ensinaria? Uma das coisas assim que e aí é um misto de reciclagem com empreendedorismo, foi a coragem da vivência do dia a dia, sabe? Porque te ler um livro se motiva e tal, mas tu te confrontar o dia a dia consigo mesmo. O que eu faço agora, sabe? O que eu faço agora que eu tenho que pagar um fornecedor e a minha conta tá zerada? Eu vendi para um cliente, o cliente não me pagou ainda, eu tenho que pagar aquele dia a dia, o que eu faço? Eu dou uma enrolada, eu dou uma mentira no cara, ou eu jogo limpo? E isso me ensinou muito. No meu ramo de reciclagem, existe e existe muita parte negativa, né? O cara que rouba fio, o cara que rouba não sei o que, o sucateiro rouba na balança, paga menos, bota terra no meio da latinha, aperta e vende com terra, né? Tem muito disso. E vendo tudo isso, eu pensei assim, eu sou diferente, eu sou honesto. E eu fui batendo nessa tecla, fui batendo, e hoje de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, mas assim, cara, o Joelson não é o que mais paga, mas ele é honesto. Então, no meio de uma população um pouco negra, assim, poluída, vamos dizer assim, um ar mais tenso, assim, tu conseguir dar uma luz ali, te faz ser diferente, te faz ganhar mercado, né? E aqui fica já um insight, né? Aqui, o corretor faz isso, o construtor faz aquilo, fala um prazo, não entrega, aquela coisa toda, sabe? É uma vantagem momentânea, mas como eu digo, né, às vezes a gente não tem noção do que vai acontecer nesse mercado, e esse mercado não é um mercado momentâneo. Daqui 2, 3 anos tu vai estar colhendo frutos de um trabalho honesto que tu fez hoje, de uma verdade que tu fez hoje, de uma venda que tu perdeu por dizer a verdade. Lição ou princípio? Lição. Tu perdeu aquela venda por dizer a verdade. Eu sou um perdedor. Não, tu falou a verdade. Em algum momento, aquela situação vai virar algo muito maior para ti, porque tu virou a verdade, né? Essas coisas o universo traz de volta pra gente. A lei da semeadura, ela é muito clara, que tu planta, tu vai colher. Que palavra, então, para finalizar, define a trajetória do Joelson? Então, a minha trajetória, né, me define em determinação, garra e coragem, né? E se é para terminar assim, com superação.
eu me considero um vitorioso. Eu sonhava assim, a gente vai ampliando os sonhos, né? Eu sonhava em ter uma caminhonetinha para buscar minha sucata para parar de andar a pé. Depois da caminhonete eu sonhei em ter um caminhão, eu sonhei em ter uma empilhadeira, eu sonhei em ter uma empresa, eu sonhei em ter uma empresa em cada estado do Brasil, e a gente vem sonhando. Então a superação de nós conseguir superar um sonho e embarcar em outro. Eu lembro assim que eu tinha uma vontade assim, se eu tiver uma casa para morar, uma moto para sair nos dias quentes e um carrinho para andar nos dias de chuva, tá muito bom. Seria o ápice. Eu vi um tio meu que tinha uma motinha e um carro, e aquilo era um espelho para mim, tipo assim, se eu tiver uma moto e um carro. E aí eu costumo dizer, para mim, que sonhava em ter uma casinha para morar, uma motinha para andar e um carro para andar nos dias de chuva, graças a Deus hoje estou muito bem. Que lição, João. Nossa, assim, a gente te agradece de verdade. Que noite maravilhosa, né? A gente vai abrir um pouquinho. Quero saber se alguém tem alguma pergunta, né? É um momento em que eu acho que sempre surge, né? A gente sempre abre para o pessoal trazer algum questionamento, deixar o pessoal interagir contigo um pouquinho. Beleza. Vem até aqui para o pessoal da live te enxergar. Bom, eu teria inúmeras perguntas para te fazer. São, assim, várias. Mas eu acho que eu começaria por uma curiosidade. Naquele momento lá dos 14 anos, tu estavas no colégio ou não? Sim, estava no colégio. Já. E tu dava conta disso, saía da escola e ia trabalhar? Por um período, né? Eu fazia o turno pela manhã e trabalhava à tarde. Aí, logo em seguida, acho que eu fiz 15 ou 16 anos, eu consegui estudar à noite. E aí eu estudei até a 8ª série, até hoje. Eu tenho só o 1º grau, né? E foi essa minha experiência assim, curricular. Né? Não tenho assim uma graduação. Sim, mas estava no colégio. Não, imagina, com tudo isso. E a outra pergunta que eu queria te fazer, em que momento que tu, olhando assim para tua vida, em que momento tu entendeu ou em que momento tu enxerga que aconteceu essa virada de chave? Talvez seja no momento da casinha, da moto e do carro, ou até antes, né? Mas em que momento tu sentiu assim que foi uma virada nessa tua história? Eu costumo falar, né? Muitas pessoas perguntam assim, como é que foi a tua virada de chave? O que realmente te deu dinheiro? Né? A galera pergunta, o que mudou? Qual é o segredo? Né? Não, mas não é essa a pergunta, tá? Tá. Não é A virada. A virada. A virada. Às vezes se perde nisso, né? Mas a pergunta foi a virada, né? Eu costumo dizer que a virada são mini viradas, assim, sabe? São giros, tipo que nem uma porca num parafuso, assim, sabe? E tu vem girando devagarinho, assim. Eu não consegui ter uma virada, assim, muito expressiva. Tem aquele toque mental. Essa do ônibus que eu falei, essa foi muito forte pra mim. Não mensura, mas essa foi muito forte pra mim. Tipo assim, foi uma coisa assim que eu me sabatinei. Eu tava carregando peso, eu poderia vender no caminho. Eu decidi ir até Alvorada. Eu devo ter feito Uma pergunta? Eu queria só complementar isso, dizendo que... E depois eu percebi que isso deu certo comigo. Tudo que é frustração, tudo que foi vergonha para mim, eu pego aquilo. Hoje, eu posso ter uma vergonha agora aqui, passar ali, tropicar e cair, né? Depois eu vou tomar muito mais atenção. Eu pego aquilo ali, trago para mim e digo, eu não vou passar mais por isso, nunca mais na minha vida, sabe? Então, ao longo da vida foi acontecendo várias coisas e eu acho que
nós temos que se conhecer, nós somos uma máquina. Somos uma máquina. O ser humano é uma máquina. Não dá para duvidar de ninguém, sabe? Subestimar ninguém. Não se subestima ser humano. Hoje ele está de um jeito, amanhã ele está do outro. Ele vira 2, 3 chavinhas lá de noite, acorda diferente, pensa diferente, pega uma rota de conversão, voa, né? E tá lá em cima. Então, eu comecei a ter as decisões e comecei a me entender. Eu funciono bem aqui. Eu vou mostrar isso para mim mesmo. Olha, o que tu vai fazer para não ter aquilo ali? Um negócio errado. Quantos aqui já fizeram? Na confiança, não assinei um contrato, não sei o que, depois perdi. Depois eu digo, nunca mais faço isso e tal. E aí eu uso aquilo para trabalhar em mim. Que bacana. Joelson, então, muito obrigada, né? Que tenhamos outras experiências como essa. Que todas as vezes em que tu lembrares dessa noite seja também com a nossa gratidão, né? Foi edificante com certeza para cada um de nós. Obrigada mais uma vez pelo teu tempo, pela tua dedicação em ter dividido a tua história com a gente, com quem está nos assistindo também. E a PAN, os pets, né? O Azaf, venham nos visitar aqui na mostra, estejam conosco, vai ser sempre um prazer. Agradeço a todos aí, a atenção, o carinho, né? Ver os olhos brilhando aqui, eu consigo sentir energia quando o pessoal tá recebendo, né? E dizer que foi uma alegria estar com vocês aqui hoje. Que coisa boa, obrigada. Legal. Ficou muito feliz. Obrigadão. A gente vai te receber. Musiquinha. Vamos fazer uma fotinha? Operador de som. Vamos todos juntos? Eu preciso botar uma música. Sim. Cadê o Jonathan? Tá. Giz. Tem que... Kel. Ela tira a Letícia. Tchau, uma cadê fotinho. a... Tem as duas. Cadê o Tamar? Cadê o Maurício? Calma, eu tiro e depois eu...